Felipe, vamos lá. Você é um cara que dispensa muitas apresentações. Acho que está nos corações de quase todo o Brasil, acompanhando ali na Fórmula 1, torcendo por você. Mas tem aquele momento que você decidiu falar assim, não vou sair da Fórmula 1, vou fazer outras coisas. E acho que isso talvez não ficou tão claro, tudo que você fez depois. Você fez um monte de coisa. Conta pra gente, naquele finalzinho de Fórmula 1 e entrando na nova vida, como que foi essa transição de carreira? Isso é muito interessante porque acontece também no mundo do trabalho, a galera às vezes faz uma coisa, principalmente no esporte, né? Aqui no Brasil, país do futebol, né? O atleta, ele para em determinada idade, normalmente. É difícil você ver um jogador de 50 anos, né? E aí ele às vezes sai e não sabe o que fazer. Você teve um preparo? Como que foi essa transição? Na verdade, isso é muito interessante, né? Porque o esporte acaba muito cedo, né? Tipo, você começa criança, né? E tem uma carreira longa, independente do que for, se é no automobilismo ou se é no futebol, né? Até em esportes hoje em dia. Né? E é uma carreira que acaba muito cedo. Você vê um jogador de futebol, um piloto com 40 anos, é muito velho para aquilo, né? E tá praticamente encerrando a carreira ou já encerrou, né? A gente vê muito, sei lá, o Ronaldo encerrou com 35, 36 anos, se bobear até antes, né? E a gente vê um jogador que encerrou mais tarde, 40 e poucos, né? Uhum. Salve Zé Roberto. Zé Roberto. E encerrou muito bem também. Com baita preparo físico também, né? E então, o mais difícil é você saber que você fez uma coisa a vida inteira, né? E a hora que você encerra a sua carreira, que você fez aquilo a maior parte do tempo, você saber o que fazer. E você se preparar para isso, né? Que é o mais difícil. Então, pelo menos na minha carreira no automobilismo, que eu acho que isso é um grande problema para tantos superstars, né? É você sempre saber aquilo que acontece na sua carreira, sempre tomar conta do seu, não patrimônio, mas do dia a dia. Você tem que ter uma noção daquilo que acontece, um controle daquilo que acontece. Né? Porque a gente também vê casos, tipo assim, começa a entrar dinheiro e o jogador, o esportista, ele não está nem aí. Ele não sabe quanto que entra por mês, por ano e quanto gasta. Não tem a menor ideia. Pô, em alguns casos a gente viu até golpes, né? Como o recente que surgiu aí das E já aconteceram, aconteceu casos onde, tipo, esportistas perderam praticamente tudo aquilo que ganharam na carreira, ou uma grande parte, porque nunca teve a menor ideia daquilo que aconteceu durante a carreira inteira, no lado financeiro. Quem tomava conta, o que faziam com o dinheiro, investiam, não investiam, em geral. Então, eu acho que o mais importante é você ter uma noção. Eu, logicamente, tem muitas áreas onde eu não entendo, não é o meu trabalho, mas eu sempre quis entender, né? Tipo, quanto entra, quanto sai, como eu vou investir, o que eu vou fazer. Logicamente, já aconteceu coisa errada? Já, mas eu acho que você tendo uma noção daquilo que acontece, você consegue se preparar para a segunda fase, né, da sua carreira, que é onde você encerra a sua carreira, onde não tem mais aquela entrada de milhões, né, dependendo do caso, do esporte, né, e você se preparar para a segunda parte, que você está muito novo para a segunda parte, né? Então eu acho que isso é o mais difícil no esporte, é você ter uma noção e um preparo não tão profissional nesse lado, mas uma ideia daquilo que acontece durante a sua carreira inteira, né? De toda a parte de investimento, de toda a parte de patrocínio, de toda a parte de como que a gente vai se preparar, né, para guardar dinheiro e não gastar, né? Então, tipo assim, isso é muito importante no esporte, para o esportista. E aí eu encerrei a minha carreira na Fórmula 1 com 37 anos, né? E dali eu fiz 2 anos de Fórmula E, que é um campeonato super disputado, super importante também, né? Que por sinal vai correr aqui no Brasil esse final de semana, aqui pela primeira vez em São Paulo. E corri 2 anos lá e sempre teve aquele pensamento, tipo, a volta para o Brasil. Eu sempre pensei em um dia voltar para casa, né? Fiquei, sei lá, 22 anos fora, né? E chegou o momento onde, junto com a minha família, com a Rafaela, minha esposa,
com meu filho, que tinha na época 12 anos, a gente resolveu voltar para o Brasil, né? E aí, logicamente, a paixão pelas corridas, né, continua. Eu acho que isso, enquanto você tiver isso, eu acho que você tem que pensar sempre também em fazer aquilo que você gosta, né? Então, eu continuo correndo, corro na Stock Car, que é um campeonato muito legal, muito disputado, que não para de crescer, né, também, né? E acho que a partir daí a gente pode até falar, né? E acho que eu tive um tempo para começar a pensar, né? Depois que eu parei com a Fórmula 1, pensar em outras coisas, né? Em outras áreas, em outros investimentos, aonde foi o que aconteceu, né? Desde o momento que eu saí da Fórmula 1 até agora, por exemplo. Né?